Paz do Senhor, querido professor. Me chamo Tia Geise. Estou aqui novamente com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores. São aquelas crianças de 9 e 10 anos, crianças já bem espertas, né? Então, hoje a gente vai comentar sobre a lição do número 9. A gente vai comentar a lição de número 9, que tem por título A Família de Moisés. Moisés, quando ele saiu do Egito, né, que ele foi lá e encontrou com Jetro, né, seu sogro. Ele casou com Zípora. Ele teve 2 filhos, né, Gerson e Eliezer. E ele construiu uma família, né, lá próximo de Jetro. E a Bíblia diz que quando ele volta para o Egito, né, ele já está com sua família formada, né? E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a família, né? Não especificamente a família de Moisés, eu não vou entrar muito na lição, na história, né, da família de Moisés, mas é muito interessante que você mostre para o seu aluno, tá bom? Lá quem são lá as pessoas que fazem parte da família de Moisés. Aquela passagem, né, que Jetro pega a família de Moisés e leva lá para perto dele. É essa passagem que a gente vai estudar hoje. Mas aí eu queria aproveitar o tempinho que a gente tem aqui para a gente falar um pouquinho sobre a família. Hoje em dia, a gente está vivendo um período muito complicado, onde as famílias estão sendo atacadas de todas as formas. Então, é muito interessante que a gente foque um pouquinho na família, né, o que precisa ter numa família, tá bom? Antes da gente começar, a nossa leitura bíblica está em Êxodo 18, do versículo 1 ao versículo 12, e o nosso memorizando, que já está aqui a postos, está lá em Josué, o capítulo 24 e o versículo 15, a parte B, que diz assim: porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor, tá bom? Esse é o nosso memorizando, e como eu sempre digo, abra a sua Bíblia, leia o versículo na sua Bíblia, tá bom? Mesmo que você tenha feito lá um cartaz enorme lá, mas abra a Bíblia, tá? O primeiro momento é abrir a Bíblia e ler o memorizando junto com as crianças. De preferência, deixa que eles leiam lá, cada um leia lá na sua ordem, tá? Mas que a Bíblia seja aberta e você mostre para a criança a importância da Bíblia, tá bom? E aqui está nosso memorizando aqui, que é o que vai ficar à vista, né? É bem interessante que você tenha no quadro, numa cartolina. Como eu sempre falo aqui, eu entendo que vocês querem fazer tudo exatamente como a gente faz, mas aí vocês precisam trabalhar na realidade de vocês, tá bom? Por exemplo, esse papel aqui é um papel que eu já tenho em casa, tá bom? Então, trabalhe na sua realidade. Ah, eu não tenho como imprimir, tia. Vai lá, faz a punho, pede ajuda das crianças. A gente vai montar o nosso quadro de memorizando e vai lá. E vai ficar lindo para a glória de Deus, tá bom? Então, tá aqui o nosso memorizando. E aqui tá os meus bonequinhos. Lembra dos meus bonequinhos? Que eu sempre trago ele, já usei ele para diversas coisas, né? O povo quando sai do Egito, eu já usei ele para dezenas e dezenas de histórias, tá sempre aqui, firme e forte. Para plano da salvação, e hoje eles estão simbolizando a família de Moisés, tá bom? Aqui eles estão simbolizando a família de Moisés. Como eu falei, acredito que foi na aula 3, existem visuais que você faz que você vai utilizar em diversas histórias. Então, é bem interessante que você faça, guarde, porque com certeza vai ter uma história que você vai dizer: eita, eu tenho um boneco ali. E lá está o seu boneco que você já usou em outra história. E agora que eu até dei o exemplo do chicote, lembra do chicote? Pronto. Então, existem visuais que você consegue utilizar algumas outras vezes. E aí, a sugestão da lição é a gente fazer esse bonequinho aqui, ó, que é simbolizando a família, né? Aqui eu cortei metade de uma folha de ofício A4, tá? Uma A4 aqui, ó, e dobrei ela 4 vezes. Então, deu 4 bonequinhos. Então, quanto mais vezes você dobrar, ou se você quiser, no caso aqui,
no A4 dá 2, né? Para 2 crianças. Se você quiser cortar aqui e fazer ele mais miudinho, dá 4 numa folha. E aí tudo vai depender da sua realidade aí, da forma que você quer que aconteça aí, né? Que vai melhor se aplicar na sua sala. Então, eu trouxe para vocês aqui duas ideias, duas atividades que vocês podem fazer com os seus alunos sobre família. Como eu falei, hoje em dia a gente tá muito complicado, né? Porque as famílias estão sendo atacadas de formas absurdas. Então, a primeira, que é até uma sugestão que a lição ela dá, é de você fazer uma caixa e botar alguns objetos que representem a família, tal. E aí eu adaptei essa ideia para a árvore genealógica, tá? Que tá aqui, ó, esse material aqui. Minha família, essa árvore aqui, esse material aqui já tá montadinho aí, do jeito que tá aqui, ou assim, como você preferir, tá? Que aqui dá para 2 alunos, tá bom? Esse aqui, você vai ver, né? Qual o tamanho que você vai preferir. Mas é o mesmo material. Então, ele já tá aí, dessa forma aqui e desta forma aqui, tá? Já montadinho. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai pegar, a sugestão da lição é que você pegue e ore pelas famílias, né? E aí, para deixar um pouquinho mais interativo, o que é que você vai fazer? Você vai dar um papelzinho desse para a criança. E a criança agora ela vai começar a anotar aqui os nomes das pessoas da família dela. Pai, mãe, irmão, tia, avó, avô. E o máximo que ela puder. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tem 24 retângulos. Então, são 24 pessoas da família da criança que podem entrar aqui, tá bom? Então, vai lá. E no final, você pode pegar e você vai dizer que vai fazer uma oração pelas famílias e você vai pedir para a criança apresentar a família dela em oração. A família que ela mostrou aqui, né? Aí aquelas que não deram. Ah, tia, eu tenho minha família é muito grande. Começa aqui, ó, bota aqui no cantinho que dá para colocar, vai colocando e no final faz uma oração pela família que hoje tem sido tão atacada. E aqui tem como pintar, né? Dar uma coloridinha. E eles vão levar para casa e toda vez que eles forem orar, você fala isso para eles, tá? Toda vez que vocês forem orar, vocês precisam orar pela família de vocês. Então, apresenta esse papel que está com o nome de todos que fazem parte da sua família. Então, a gente tem assim e tem assim, tá bom? E aí, você faz uma oração lá com seus alunos, né, pela família. Inclusive, monte o seu, que é bem interessante também, tá bom? Uma outra sugestão é um regador. Tá aqui, ó, o meu regador laranjinha. Como eu sei, né, que vocês querem fazer exatamente como a gente faz. Mas assim, isso aqui já foi um papel que eu já tinha em casa novamente. E essas florzinhas aqui foi uma florzinha que eu também já tinha em casa. Então, para simbolizar um regador. Tia, mas para que o regador? Uma família, para ser feliz, ela precisa ser regada com algumas coisas. Sim ou não? Sim. E aí você vai montar um quadro com essas crianças das coisas, né? Daquilo que uma família precisa para ser uma família feliz, tá? E escute cada um deles. Às vezes a criança ela precisa, você sempre precisa ouvir aquilo que a sua criança está falando, porque muitas vezes ele está passando por uma situação dentro de casa. Às vezes o papai não é crente, tá bom? Então já tem uma situação ali dentro da família e é uma forma de você fazer com que elas orem pelo aquele papai que não é crente. É uma forma de vocês confortar aquela criança e dizer assim, ó, Jesus, ele está cuidando da tua família, tá bom? Então você aí é um canal de Deus até a criança. Tá bom? E aí você vai montar esse quadro. Pode ser um quadro, pode ser... você pode colar palitinho aqui, botar em pezinho no isopor também, é bem interessante. Aqui, ó, eu fiz um formato de gota, tá vendo? E eu escrevi a punho a palavra amor. Uma família, ela precisa ser regada com o quê? Com amor. E aí você pode montar isso aqui, ó. É ofício, tá?
Ó, ofício, eu vou fazer 2 de uma vez aqui, ó. Você faz aqui o formato de uma gota. Aqui, ó. Ó, fiz minha gota. E aqui você vai colocar, por exemplo, carinho. E aí você vai pedindo para a criança ir falando aquilo que ela acha que precisa ter numa família, para a família ela ser feliz. Aí a outra vai dizer assim, eita, que aqui eu escrevi errado, mas vamos lá. Ela vai dizer aqui, ó, respeito. Uma família precisa de respeito? Sim, a família ela precisa de respeito. E aí você vai montando essas gotinhas com a criança e você vai dizer que uma família, a família de Deus, uma família perfeita, uma família feliz, família perfeita não que não existe, né? Mas uma família feliz precisa ter respeito, ela precisa ter carinho e não esqueça de forma nenhuma, talvez o seu aluno esqueça, mas você não pode esquecer que uma família feliz, ela precisa de algo aqui, ó, e não pode faltar de jeito nenhum. O que é? Alguém consegue? Ó, família precisa de Deus, tá? Família, ela precisa de Deus. Então, vem elencando aí, ó, todas essas gotinhas aí com coisas que precisam ter na família, tá? E você vai dizer que as famílias, elas precisam sempre estar sendo regadas com amor, com Deus, com carinho, com respeito, e assim elas vão sendo cada dia mais felizes na presença de Deus. Moisés, ele tinha uma família feliz, embora ele passou por tantas coisas, né, com o povo no deserto, mas ele tinha uma família feliz, ele tinha uma esposa, ele tinha seus filhos, ele tinha sua irmã, seu irmão, ele tinha seu sogro. Então, essas pessoas faziam parte da vida de Moisés, e eu acredito que Moisés, ele era feliz por ter a sua família, porque foi uma família que Deus deu para Moisés. Então, não deixa de mostrar essa história tão linda, que é a história de Moisés, né? Que ele recebe a sua família lá, que Jetro leva a sua família, depois de toda aquela agonia lá da saída do Egito, Jetro, ele pega a família de Moisés e leva lá até Moisés, tá bom? Então, não deixe de falar sobre a família, né? E o nosso Memorizando diz, porém eu e a minha família serviremos o Senhor. Que bom é ter a nossa família servindo ao Senhor junto conosco, não é isso? Então, passa isso para sua criança, não deixa de fazer as dinâmicas, não deixa de fazer as atividades. Hoje eu foquei um pouquinho na família, assim, nas atividades, porque é como eles aprendem com atividade, com dinâmica, então não deixa de fazer essas atividades. E aí o regador, tá aí também na descrição do vídeo, o molde. Esse daqui, eu imprimi, eu peguei a folha laranja 4 que eu já tinha em casa e coloquei na impressora para imprimir desse jeito aqui. Então, já saiu certinho, tanto que tá aqui o contorno, tá vendo? Mas aí você pode usar isso aqui como um molde, tá bom? Ah, tia, mas eu quero um regador maior. Vai lá, bota em modo pôster, tá? E passa para cartolina, guache ou para o emborrachado, aquilo que você, o material que você deseja utilizar, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos, que sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído para a sua aula, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, não esquece, curte, compartilha, comenta, tá bom? Porque é uma forma de vocês nos ajudarem a fazer o melhor para Deus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.